Como avisado no início da aula, a gente nessa parte da matemática estuda muitos métodos de contagem, sejam eles mais recentes ou mais antigos. Mais antigos, por exemplo, como o PFC. PFC é assim chamado porque significa princípio fundamental da contagem. Para quem já aprendeu isso, talvez não esteja lembrando, é aquele método em que você, para contar o total de eventos, o total de possibilidades, né, tentando ser o mais genérico possível, você usa os tracinhos. Lembra dos tracinhos? Né? Em que você depois multiplica os valores dos tracinhos e aí você tem o valor final, o valor de tudo, né? É mais ou menos por aí. E esse mais ou menos por aí vem justamente do que a gente chama de árvore de possibilidades. Então, muito lá atrás, em algum momento da nossa civilização, a gente contou através dessa árvore de possibilidades e aí logo em sequência a gente descobriu que poderia resumir, na verdade, essa árvore de possibilidades a uma conta, né, algebricamente falando. Vamos ver isso. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver como que isso pode acontecer também no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui algo que acontece comigo sempre que viajo, né? Que é levar roupas. E geralmente, como, né, eu gosto muito de viajar. Nossa, Kaique, você gosta muito de viajar? Sim, né? Acho que todo mundo gosta. Mas, enfim, respeitando inclusive o posicionamento de quem gosta e quem não gosta, eu sou a pessoa que tenta levar o mínimo de coisas possíveis, né? E aí eu tentei representar justamente uma situação, né, hipotética ou não, em que você tenha lá uma camisa, né, vermelho e preto, a gente sempre gosta, né? Uma mais cavada, essa aqui é no estilo daquela galera que malha, que gosta, né, deixar aqui aquele mamilo de fora. É essa galera mesmo. E uma blusa mais florida, que eu também não sou bobo, né? Um negócio mais pá, indoor, a gente também tá precavido. E duas bermudas, porque é isso, né? Uma na pegada de uma perna mais para fora, né? De noite, a gente, né, lança. E uma também mais comprida. Bom, brincadeiras à parte, eu vou chamar esses daqui de parte de cima 1, 2 e 3 e parte de baixo 1 e parte de baixo 2. Pode ser? Beleza. Então, se eu perguntasse para você quantos looks, né, vou chamar assim, mas quantas maneiras distintas de me vestir, escolhendo uma parte de cima e uma parte de baixo, o que seria a árvore de possibilidades nesse caso que eu falei para vocês, né? Cara, deixa eu dar um foco fixo aqui nessa bagaça, porque tá desfocando. Agora foi. Como que eu posso, então, usar a árvore de possibilidades? Como é que isso acontecia antigamente? Ia ser montada uma árvore de possibilidades em que relacionaria cada um dessas partes de cima, 1, 2 e 3, com as outras bermudas, né? Então, teria lá parte de cima 1 com a parte de baixo 1 ou 2. Parte de cima 2 com a parte de baixo 1 ou a parte de baixo 2. E a mesma coisa para a parte de cima 3, né? E a gente acabaria criando o quê? Um total de 6 possibilidades. Aí, foi se percebendo que, na verdade, esse método de contagem a gente poderia substituir pelo quê? Cara, que esse número de se vestir, aí pegando o exemplo e depois eu generalizo, essas 6 possibilidades, ela poderia ser simplesmente fazendo a multiplicação do 3 vezes 2, né? Ou seja, esse número de possibilidades de se vestir, que é 6, né, que a gente acabou encontrando ali como 6, foi fruto de uma multiplicação do 3 vezes 2. Não foi isso? Né? É o 3 vezes 2, né? Porque cada um dos 3 pode aparecer com os 2. Então eu posso ter essa camisa aqui. É uma camisa bonita, né? Vermelha e rubro-negra. Uma camisa rubro-negra com a bermudinha. Pode ser camisa rubro-negra com bermudão. Pode ser camisa cavadinha com a bermudinha. Camisa cavadinha com bermudão. Pode ser o blusão florido com a bermudinha. Pode ser o blusão florido com bermudão. Então tem 6 possibilidades de se vestir. Então pegando desse exemplo, a gente consegue meio que generalizar, né? Que é assim... O número de possibilidades é o que eu estava falando de evento e subevento. Vê se consegue me entender assim. O evento principal seria se vestir, que eu estou chamando de generalizando, chamando de né? Mas da onde seria esse 3 e da onde seria esse 2? Cara, o 3 e o 2, não sei se você consegue visualizar assim. Se o evento principal é se vestir, o evento principal ele é composto de 2 subeventos nesse caso. O primeiro subevento escolher uma parte de cima e o segundo subevento escolher uma parte de baixo. Sim? Então, eu vou chamar esses subeventos dando números para eles, tá? Então, seria aqui nesse caso, n é 1 vezes n é 2. Ou seja, em outras palavras, isso aqui que a gente, né, indicou pelo 3, eu vou até colocar em outras cores. Isso aqui que a gente indicou pelo 3 seria o número de possibilidades de escolha da parte de cima, né? E esse 2 seria o número de possibilidades da parte de baixo. E esses 2 subeventos compõem o evento principal, que é escolher uma parte de cima e de baixo. E é por isso que a gente vai ter essa multiplicação, justamente porque eu quero uma coisa simultaneamente com outra, tá? E aí, de uma maneira geral, eu vou acabar colocando reticências aqui, porque, sim, pode ser que o seu evento principal ele tenha até mais do que 2 subeventos.
A própria ideia de se vestir, imagina até que você tenha pensado nisso, que se vestir para ir ali na rua não é simplesmente escolher uma parte de cima e uma parte de baixo. Pode ser também assim, mas talvez passe por uma escolha de um calçado, uma escolha de uma meia maneira, né? O jovem gosta de uma meia descolada, uma meia às vezes simples, branca, pá, é isso, cano alto. Sacou? Tu pode escolher um boné maneiro, tu pode escolher, não sei, uma touca, pode escolher ir sem nada na cabeça, é uma possibilidade, entendeu? Então pode ser que o seu evento principal, aí pode ser ainda nessa seara aí do se vestir, talvez seja composto por vários subeventos. E aí você vai ter que levar todos eles em consideração. Então se você tem 2 bonés, você tem 3 óculos, se você tem 10 blusas, se você tem 2 colares, sacou? Todas as possibilidades, você vai ter que colocar em jogo todos os subeventos que compõem esse evento principal. Tudo bem? Tipo assim, quantas partidas você vai ter no... quantas partidas você vai ter no Campeonato Brasileiro de Futebol masculino, profissional? Bom, a gente sabe disso por quê? Porque para compor uma partida eu vou precisar do quê? De 2... Eu vou fazer esse exemplo aqui. A gente vai precisar o quê? De dois times se enfrentando. Como são 20 times, então tem a possibilidade do 20 vezes 19. 20 vezes 19, 380. Pronto, tem 380 jogos. Aí, claro, né, dá pra gente entrar depois no mérito se a gente tem repetição ou não nessas escolhas, né? Que é a ideia depois que a gente vai falar de permutação simples com repetição, essa história toda. Mas, a princípio, a ideia do PFC é essa, tá? Usar os tracinhos. Então, é como se a gente tivesse usado aqui o tracinho 3 para escolher uma parte de cima e depois o tracinho para escolher a parte de baixo. É isso, gente. Então, vamos agora falar de permutação.